Fachin anulou a condenação de Lula pelo bem de Moro. Esse é mais um vídeo da TV Coyote e é o segundo de uma série de vídeos que eu estou publicando na manhã dessa terça-feira a respeito da decisão bombástica tomada pelo ministro Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Lula. No primeiro vídeo, eu basicamente expliquei qual foi a decisão do Fachin. Uma decisão focada no local de tramitação desses processos e não entrando em qualquer mérito sobre triplex, sobre se Moro foi ou não foi parcial e tudo isso. Unicamente, isso devia ter corrido em outro estado e não no estado onde ocorreu, logo precisa começar do zero. Agora a gente vai entender por que o ministro Edson Fachin levou 4 anos para tomar esta decisão. 4 anos depois de condenação, inclusive em segunda instância, para perceber que tudo devia ter acontecido em um local diferente. O argumento oficial do Edson Fachin é que esse argumento ele só foi apresentado pela defesa do ex-presidente Lula em novembro do ano passado. Ele não poderia ter tomado essa decisão antes desse recurso ter sido colocado em novembro do ano passado. Ele disse também que foi a primeira vez que a defesa do Lula apresentou essa argumentação desse jeito. E disse que durante todo o recesso que teve no Supremo, nos meses de dezembro e janeiro desse ano, ele analisou com calma toda essa questão. O argumento do Fachin é este. Gente, esse argumento não faz sentido algum, porque a defesa do Lula, de várias formas, vem alegando desde o início de tudo isso, há 4 anos atrás, que os processos deviam estar no Distrito Federal, lá na Justiça Federal de Brasília, não do Paraná, utilizando os mesmos argumentos que utilizou nesse recurso. Não é verdade que trouxe argumentos novos, não há novidade. Mais do que isso, o Fachin não era dependente de um recurso da defesa para enviar os processos para Brasília. Ele poderia tomar essa decisão monocrática sozinho, percebendo que os processos estavam no local errado. Por que não fez isso antes? Há um motivo que ele alega, que não faz sentido. E há um motivo óbvio. O motivo óbvio, e algumas pessoas vão ficar bravas e eu vou rebater, mas o motivo óbvio é porque o Fachin quer aliviar para o Sérgio Moro. Acontece o que, gente? O Lula já ia ter as suas condenações anuladas. Em pouquíssimas semanas, as condenações do Lula iriam ser anuladas na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal estava para encerrar um julgamento que colocaria o Sérgio Moro como um juiz que foi parcial no julgamento do caso do apartamento triplex no Guarujá. Este julgamento, se embasando em todas as mensagens divulgadas do The Intercept Brasil, em todos os vazamentos da Lava Jato e também ancorada em uma série de outros fatos. Esse julgamento ele já se iniciou na realidade. A segunda turma do Supremo ela contém 5 ministros. O Fachin e a Carmen Lúcia já votaram contra a suspeição do Moro, em favor de que Lula continuasse com a condenação. O ministro Gilmar Mendes pediu vista. Faltava o voto do Gilmar Mendes, do Lewandowski e do Cássio Nunes Marques. E tava na cara que os 3, e eu já tinha colocado essas informações para vocês aqui, tava na cara que os 3 votariam para considerar um Moro parcial e iam anular a condenação do triplex. Como a condenação do sítio ela é idêntica do triplex, inclusive teve aquela questão da juíza Gabriela Hart ter copiado exatamente a sentença do Moro e até não ter trocado a palavra triplex por sítio e tudo mais, isso ia também se replicar para a sentença do sítio. E aí o Lula ia virar ficha limpa porque não ia ter condenação em segunda instância. O Fachin ele só adiantou esse processo e mudou a forma com que ele tem ocorrido. E é aí que o Moro sai bem. Por quê? Melhor ter a sua condenação, a condenação feita pelo Moro, anulada porque ela correu no local errado, do que se colocar que o juiz foi parcial e desonesto na hora de julgar. Quando o Fachin tomou a decisão ontem, ele basicamente tirou de pauta o julgamento que estava previsto em que o Lula ia sair vitorioso. O resultado para o Lula foi tão bom quanto.
o resultado para o Moro foi melhor. Ele não foi considerado parcial. Aí algumas pessoas vêm questionando essa argumentação. Primeiro que essa argumentação ela já deixou de ser um achismo a partir do momento que você tem aí a coluna do Fausto Macedo no Estadão, trazendo isso como um bastidor e outros locais também. Segundo ponto, as pessoas dizem que não, isso não é estratégia do Fachin para preservar o Moro e a Lava Jato. E se for, ele deu um tiro em falso. Não vai ter efeito nenhum nesse sentido, porque outros réus da operação vão utilizar a mesma argumentação colocada por ele, justamente para anularem também os seus processos. Vão alegar também: olha, meu caso não tem a ver com a Petrobras, era para ter corrido na Justiça Federal do Rio, de São Paulo, de Brasília. Tem que anular minha condenação e mandar para esses devidos lugares, assim como foi com o Lula. Realmente, vai ter efeito cascata. Só que o julgamento da parcialidade do Moro também criaria efeito cascata, visto que grande parcela das condenações da Operação Lava Jato se deram lá na Justiça Federal do Paraná, fruto de denúncias realizadas pelos procuradores da Lava Jato que estão nas mensagens que levaram à condenação do Lula. Então, gente, o efeito cascata ele aconteceria em ambos os casos. E arrisco dizer que seria mais forte se o Moro fosse considerado parcial. Porque o argumento de parcialidade ele se aplicaria a mais casos do que o argumento de que os desvios não têm relação com a Petrobras. E olha que em muitos casos se aplicaria o argumento de que eles não têm relação com a Petrobras. Gente, é o seguinte, Lula vai concorrer, é muito difícil disso mudar, vai ter coisa para correr, pode ser que vá para plenário, pode ser que as decisões em parte mudem, e mais do que isso, pode ser que o ministro Gilmar Mendes, que foi quem pediu vista, ignore a decisão do Fachin e faça questão de botar na mesa para julgar a parcialidade do Moro. E aí a estratégia do Fachin acaba sendo nula. Não vou dizer que foi pior do que não ter feito, porque o resto tá aí. Cascata vai vir de qualquer jeito. Eu falo sobre isso neste vídeo aqui.